Glória a Deus, glória a Deus. Shalom, queridos, sejam bem-vindos ao Ministério Family Church. Pegue a sua Bíblia comigo, vamos lá em Jeremias, capítulo de número 18, um texto bem conhecido, meu e seu também, mas que vamos explorar com uma conexão daquilo que o Senhor quer nos falar essa noite. Eu quero perguntar para você já ir pensando, que tipo de vaso, você é nas mãos do Senhor? Que tipo de pessoa você é nas mãos de Deus? Você é alguém que realmente se deixa ser usado por Deus? Ou você é alguém que diz, não, eu sou alguém que sou de Deus, mas eu faço o que eu quero, sou eu que determino as minhas vontades. Então Jeremias vai nos ensinar alguns passos. Pela manhã eu usei esse mesmo texto mostrando que eu e você precisamos ter uma conexão e entender o tempo de Deus na nossa vida. E esse tempo de Deus na nossa vida, ela precisa ser conectada de uma tal forma que é igual ao GPS. Ele só vai andar quando você põe o endereço certo. Se você botar o endereço certo, ele não vai andar. Então a nossa vida também, ela precisa andar, mas eu preciso conectar o endereço daquilo que Deus tem para mim. Jonas, quando foi fazer a vontade de Deus, Deus fala com Jonas, mas quando ele entende a vontade dele, ele paga para fazer o que Deus tinha para fazer, e ele quer pagar aquilo que o Senhor tinha para fazer, e Jonas paga aquele valor para entrar no barco. Mas quando Deus quer fazer através da sua vida, não é Jonas que paga, nem é você que paga. Deus te honra, Deus te mostra, Deus te dá direção, e Ele te sustenta com tudo isso. Para isso eu preciso compreender qual é o GPS do céu, qual é a assinatura do céu que eu preciso ter para ter essa conexão com Deus. Eu preciso entender, Deus tem um estado, Deus tem um lugar, Deus tem uma geografia, onde Deus quer que eu esteja. Lembra de Adão? Quando Adão erra, Adão falha, Adão peca, o Senhor não foi perguntar para Adão qual era o seu pecado. Adão, qual é o seu erro? Onde você falhou? Qual é a sua falha? O Senhor foi falar para Adão, Adão, onde você está? Se tem uma coisa que o inimigo quer fazer comigo e com você, é tirar-nos do lugar que Deus tem para nós, é nos tirar do foco, da visão, daquilo que o Senhor precisa fazer na nossa vida. E se você não entender isso, você acaba saindo, e a gente coloca as culpas, as situações adversas, e ela nos foca em outro lugar. Mas eu preciso entender que é o lugar onde Deus quer me colocar, para que o nome dele seja glorificado. Será que por que algumas coisas não estão dando certas? Será por que algumas coisas não estão caminhando da forma que eu quero? Será que não é por causa do lugar aonde eu me posicionei, ou onde Deus está querendo mostrar para mim? Ei, não é o seu pecado, não é o seu erro, isso aí você pode deixar, mas é voltar para o centro da minha vontade, porque quando você está no centro da vontade de Deus, algo vai acontecer diferente, algo vai fluir diferente. E eu quero já declarar, hoje é noite de redirecionamento de Deus sobre a nossa vida. Deus vai redirecionar os nossos passos, Deus vai te redirecionar aqui hoje, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para o nome dele ser glorificado. Olha o que diz Jeremias 18, verso 1 em diante, até o verso 6, vai dizer assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu farei ouvir as minhas palavras. Verso de número 3, eu desci à casa do oleiro, e eis que lá estava fazendo as suas obras sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se nas mãos do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Verso 5, então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Assim sois vós nas minhas mãos. Você é um vaso nas mãos do Senhor. Não é na mão da sua vontade, nem na mão do inimigo. Eu quero lhe dizer, você é um vaso seguro pela mão de Deus. Eu quero que você já ore agora dizendo: Senhor, eu tenho certeza que eu estou nas tuas mãos. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor é quem guia a minha vida. Eu tenho certeza que o Senhor tem o controle da minha história. Senhor, eu sou um vaso que eu sou guiado por Ti, e não pelos meus sentimentos e nem pelas minhas vontades. Quem me direciona é o Senhor, quem me capacita é o Senhor, quem
quem direciona os meus passos é o Senhor. Por isso, Pai, assim como o Senhor deu uma ordem a Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Talvez a ordem foi hoje, levanta-te e vai para a igreja, porque lá eu vou falar contigo, e nós vamos ouvir aqui a sua voz, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, aquilo que o Senhor tem para se revelar a nós aqui esta noite. Tenha liberdade, Espírito Santo, fala conosco, nos coloca na roda, Pai, mova a nossa vida, nos molde como o Senhor quer, faça de nós esse instrumento que o Senhor precisa usar, para que o teu nome seja glorificado. Uma coisa eu quero, Pai, eu prefiro estar nas tuas mãos, assim como disse Davi, eu prefiro cair nas suas mãos do que cair na mão dos homens. Eu prefiro estar nas tuas mãos do que nas mãos dos homens. O Senhor é misericordioso, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Então, Pai, continua a falar conosco, em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento para a glória de Deus. Tome o seu assento, querido. Repetindo, que vaso sou eu? Queridos, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 20 ao 21, existem algumas coisas que a gente sempre precisa vir com uma canetinha, um papel e anotar, porque depois nossa memória, ela não vai lembrando de alguns versículos que vão sendo citados, e a gente precisa guardar isso, para que a gente também possa não só ler, mas também orar e declarar essas palavras. Então nós lemos Jeremias 18, do verso 1 ao verso 6, e eu quero citar já para você 2 Timóteo 2, verso 20 ao 21, que vai dizer: numa grande casa há vasos, não apenas de prata ou ouro, mas também de madeira e de barro, alguns para fins de honra, outros para fins de desonra. Se alguém se purificar dessas coisas, serás vaso para a honra, santificando, sendo útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Olha o que Timóteo vai dizer, escrevendo a nós, dizendo sobre esse carinho, que ele fala: se você se santifica, você se torna um vaso para a honra, um vaso onde o nome do Senhor vai ser bendito. Então justamente o tema dessa mensagem é para levar com que eu e você possa pensar, justamente é uma interrogação: que vaso eu sou nas mãos do Senhor? Os evangélicos, né? Nós cristãos temos essa mania. E aí, vaso? Como é que você está, vaso? Aí tem alguns que olham assim, não entendem. Vaso por quê? Porque vaso é um recipiente onde se coloca algo e se guarda algo. O judeu tinha essa mania de sempre guardar os seus pertences dentro do vaso. Só que o interessante é que o Senhor faz essa comparação, tanto para com a ovelha, também para com o vaso. E o vaso se torna um recipiente protegido e ao mesmo tempo que não transmite nenhum tipo de bactéria, porque quando ele é purificado, esse vaso, ele vai transmitir um cuidado sobre tudo aquilo que é colocado dentro dele. E isso eu preciso a cada dia me tomar posse daquilo que o Senhor tem para mim, porque Deus nos proporciona um momento para a nossa reflexão, para justamente a gente saber que nós não pertencemos mais a esse mundo não vale mais a pena segui-lo, porque eu estou em Cristo, e se eu estou em Cristo, nova criatura sou, as coisas velhas já o quê? Passaram, e tudo está começando a se fazer o que na nossa vida? Novo. Tem coisas novas chegando para nós, tem história nova chegando para a minha vida, mas eu preciso entender que eu não pertenço mais a esse mundo, por isso que na mão de Deus eu vou ser moldado. É fácil, pastor, entender isso? É fácil compreender esse lado? Não, não é fácil, principalmente quando você começa a escutar a voz do Senhor. Hoje eu estava conversando com a irmã aqui da igreja, irmã Diná, 36 anos de cristã, 36 anos servindo a Deus, 36 anos na igreja. Ela falou: pastor, pensa nas adversidades que eu já enfrentei, pensa nas lutas que eu já passei na minha vida, pensa em coisas que eu enfrento, e que tem hora que a gente olha e diz assim: Senhor, se não for o Senhor, o que será de mim? Queridos, as pessoas de fora não suportam, as pessoas que estão fora, elas olham para nós, como está escrito em Mateus 7, verso 24 em diante, que vai dizer sobre o homem prudente e o homem imprudente, o homem que construiu a sua casa sobre a areia e o outro sobre a rocha. As pessoas até escutam a palavra, as pessoas até ouvem a palavra, mas a decisão de construir a casa no lugar certo não é de Deus, é minha e sua. A decisão de fazer a coisa certa não é de Deus. Deus não vai tomar a decisão por você. Deus vai nos dar direção, Deus vai nos dar orientação para que a gente saiba como fazer. Deus pode nos dar condições, mas
as decisões quem toma sou eu, diante daquilo que o Senhor vai me orientar. Ou Ele me orienta e eu faço o que eu não entendo, ou Ele vai me orientar e eu vou compreender aquilo que Deus tem para mim. É, no entanto, que a Bíblia vai dizer em Mateus 7, 24 em diante, que os dois ouviram a palavra, que os dois receberam a palavra. Então tem muita gente que conhece a palavra, tem muita gente que sabe da palavra, mas ele quer a facilidade, ele prefere construir a casa sobre a areia, porque ele não vê as adversidades, ele não vê as lutas, ele não vê os problemas, ele vê quando tem só o tempo do verão. Quando tem o tempo do verão, tudo é maravilhoso, irmão, mas tudo isso repassa na nossa vida e vai passar. Por isso eu preciso entender que o tempo de chuva chega, o tempo de frio chega, o tempo de restauração chega. Casa, se você não pintar, ela fica fé de mofo, ela vai dar bicho, ela vai estar sujeira, e você precisa constantemente fazer uma restauração. Assim hoje, Deus está nos levando a refletir que nós somos esse vaso, mas esse vaso que nós somos moldados por Ele, para que o nome dEle seja bendito sobre a nossa vida, para que eu possa entender que a honra e a glória não é minha. O vaso pode ser de barro, mas a excelência e a glória é do meu Deus Todo-Poderoso. Agora, esse processo de renovação, ela passa constantemente. Você precisa levar o carro para fazer revisão. Se você não levar o carro para fazer revisão, pode ser novo, ele vai quebrar. Você precisa reajustar a sua vida constantemente. Mas nós muitas vezes, quando chegamos no culto, chegamos na igreja, nós achamos que tudo é normal e vamos levando a vida, estamos igual o pagode lá de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas Deus está querendo abrir o nosso entendimento, porque quando o Senhor fala ao profeta Jeremias, o Senhor estava abrindo os olhos de Jeremias, para que Jeremias pudesse entender o que Deus tinha para fazer na vida dele, o que Deus tinha para realizar na vida dele. Então, primeira ordem vem: levanta-te e vai à casa do oleiro. Primeira coisa, tem que ter uma atitude primeiro minha, para entender qual é a posição daquilo que Deus tem para comigo. Quando eu tomo posição, eu tomo atitude, o Senhor vai ser glorificado. Então eu preciso entender, Deus está querendo falar comigo. O Senhor fala a primeira vez com Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. Eu falei aqui pela manhã, o que eu estava dizendo? É interessante que Jeremias desce, mas o oleiro não fala com ele. Se você observar, Jeremias vê o oleiro trabalhando, porque tem a segunda fase da nossa vida, que não é só ouvir. Deus também quer te mostrar algo e revelar algo na tua vida, onde o seu posicionamento vai dar direção e destino para você. Você precisa entender que tudo na nossa vida são passos de obediência. Por isso é melhor obedecer do que sacrificar. O lugar que você está, a posição que você toma e aquilo que você faz em Deus, de obedecer e se levantar para ouvir o que Deus tem, vai dar destino de Deus para a sua vida. Então o que é que Jeremias faz? Se levanta, desce à casa do oleiro. Mas interessante, o oleiro não fala com ele, mas ele vê. E quando ele olha, as rodas estão girando, porque ele entende que Deus também fala, mas Deus também mostra. E existem coisas que Deus está querendo nos mostrar. Existem coisas que Deus está querendo se revelar a mim e a você, para que o nome dele seja glorificado. Porque muitas vezes a gente está preocupado com o que os outros pensam. Eu falo para você, como Deus via Saulo? Como é que era Saulo? Atos capítulo 9, verso 10 a 15 vai dizer que, porém, disse o Senhor: vá, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. É interessante que o Senhor diz a Ananias: vá. Todo mundo via ele como um perseguidor, mas Deus via ele como alguém que seria libertador. Ele é para mim um vaso escolhido. Talvez a gente olhe para dentro de nós e a gente olha: será que eu tenho alguma coisa boa? Deus te vê como um vaso escolhido. Deus te vê como alguém que vai fazer com que o nome dele seja bendito através de muitas vidas. Por mais frágil, ou por menor que seja, ou por maior que seja, ou por mais inteligente que você seja, você precisa entender, existe uma dependência em Deus. E é essa dependência que o Senhor nos vê. Porque Saulo se torna um perseguidor do povo gentil, mas ao mesmo tempo, Deus vê ele como alguém escolhido. Nós precisamos entender que existe uma valorização do céu ao nosso respeito. Deus nos vê como escolhido. Agora, como ele se via? Como Paulo se via? Saulo recebeu a incumbência de perseguir os cristãos. Agora ele se vê como indefeso e cego.
teve um momento que Paulo teve que cair com os olhos no chão, olhando para a terra e enxergar que ele ficou cego. Enxergar que ele ficou cego, pastor, porque o mundo nos leva a ficar cego diante das circunstâncias. E ele é levado para uma casa, mas ali naquela casa ele já passa a ter visões. No entanto que quando Ananias entra naquela casa, ele já sabia quem estava chegando e ele já sabia o que Deus iria fazer através da vida dele. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero já liberar sobre a tua vida. Você não só vai ouvir Deus, mas você vai ver muitas coisas do que Deus vai fazer através dos seus olhos. Você vai começar a enxergar a dimensão do que Deus irá fazer através da tua vida, porque os teus olhos espirituais serão abertos para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus vai abrir a nossa visão espiritual para que possamos compreender o que o Senhor tem comigo e com você. Nós não vamos ser envolvidos somente nas circunstâncias. É muito bom quando alguém é usado para nós. Nós queremos que os vasos sejam usados. A gente até diz, hoje tem um vaso lá que ele revela. Olha, lá tem um vaso hoje que vai falar para a minha vida. Eu vou lá orar porque aquele vaso vai falar comigo. Mas vem cá, por que aquele vaso pode ser ali, ter intimidade com Deus e ser usado por Deus para falar para a tua vida? E por que você não pode ser esse vaso? Onde Deus está querendo falar direto com você. Por que você não pode ser esse vaso, aonde Deus está dizendo, eu vou colocar algo dentro de você, que ninguém jamais vai roubar. Eu não vou só falar com aquele profeta, eu vou falar com você também. Eu vou falar direto com você, para que o meu nome seja glorificado. Se você acha que eu posso usá-lo, eu também posso usar você também. Pastor, mas eu não sou assim. Você acha que você não é, mas para Deus você é um vaso escolhido, e Ele quer usar a tua vida, Ele quer usar a nossa vida nessa geração, para o nome dEle ser bendito. E como o mundo via Saulo? Justamente antes da conversão, Saulo era visto como um vaso de desonra. Tem hora que as pessoas não vão dar crédito a nós, tem hora que as pessoas vão olhar e vão achar que nós somos mais um na multidão. Mas eu queria te dizer, Deus não vê como o homem vê. Por isso que quando Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, ele entra, vê aqueles 7 filhos de Jessé, olha tudo aquilo, e ele começa a olhar, olha para Eliabe e diz, certamente aquele ali vai ser um instrumento. É aquele ali o novo rei de Israel. E o Senhor já toca lá do céu, já toca a trombeta. Olha, irmão, como que é andar com Deus? Imagina, o homem ouve que Deus precisava ungir um novo rei, o homem ouve para saber quem era, o homem sabe o destino certo e ainda tem a direção certa de Deus. Eu quero liberar sobre a tua vida. Deus vai te dar direção, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar direção e Deus vai te dar destino, porque você não vai ficar errante pelo caminho achando que você vai fazer o que você quer. Você vai ser guiado pelo Espírito. O homem de Deus entra, e quando o homem de Deus entra, olha os filhos de Jessé, vai passando um por um, aí ele bate o olho e ele, esse aí, lá do céu o Senhor já brada. O homem não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos seus olhos, mas eu, o Senhor, vejo o coração. O homem para, todos passam, e o homem de Deus, eu te pergunto, Jessé não tinha levado os filhos dele? Jessé não tinha colocado os filhos dele diante de Samuel? Mas olha como que é o discernimento. Deus vai nos dar discernimento. Deus vai nos dar sabedoria para que a gente não fique enganado no meio da caminhada. E o que acontece? O homem de Deus para e diz, você ainda não tem mais filho? Acabaram os seus filhos? E o que Jessé diz? Ainda falta o menor. Mas eu pergunto, quem falou para Samuel? Quem falou para Samuel que ainda tinha alguém lá atrás? Quem falou para Samuel que ainda tinha um vaso que estava lá na malhada? Quem falou para Samuel que algo ainda estava faltando? Ei, querido, eu quero pedir hoje, os teus olhos vão ser abertos diante do que Deus irá fazer através da minha vida e da tua vida. Os nossos olhos vão se abrir para que a gente enxergue o que Deus irá fazer. Ainda que as coisas possam parecer aos nossos olhos legais, tem um Deus que está nos dando discernimento e nos fazendo um vaso de honra para o nome dele ser glorificado. Eu quero lhe dizer, a unção de Deus vai vir sobre a tua vida. Sabe o que uma das coisas mais que o israelita carregava dentro do vaso? A unção. Eu quero declarar, a unção vai vir sobre a tua vida. A unção vai vir sobre você como vaso de Deus, para o nome dele ser glorificado.
Hoje de manhã eu também estava falando, eu falei sobre, casando um pouco as palavras, eu falei também sobre Gideão. Lembra de Gideão? Passa toda aquela luta, 7 anos de perseguição, os amalequitas pagando tudo que eles faziam, eles iam lá e roubavam. Aí tem um momento que Deus precisa usar alguém, Deus precisa usar um vaso, mas o vaso estava se escondendo. O vaso foi malhar o trigo aonde, gente? No lagar. Ele foi se esconder para que os medianitas não viessem roubá-lo. Tem coisas que a gente fica com medo e vai se escondendo para que a gente não seja roubado. Mas deixa eu te falar, você acha que você vai se esconder daquilo que Deus tem para a tua vida? Você acha que você vai se esconder diante daquilo que o Senhor tem para fazer sobre a tua história? Você acha que você vai se esconder diante daquilo que o Senhor tem para fazer sobre a sua caminhada? A Bíblia vai e manda o anjo. O Senhor manda o anjo senta naquela árvore e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ei, eu fico vendo Gideão olhando e dizendo: varão, tudo bem, mas valoroso, falou com a pessoa errada. Tem hora que nem você enxerga em você a capacidade daquilo que Deus já te entregou. Tem hora que a gente olha para dentro de nós e nós olhamos e achamos, eu ser usado por Deus, varão valoroso. Talvez ele possa ter dito, falou com a pessoa errada, ele deve ter olhado, mas só tinha ele lá, malhando o trigo no lagar. Talvez a gente olhe e pense assim, será que ele não estava no lugar errado? Lagar não é lugar de pisar uvas. Lagar não é lugar onde se põe as uvas para ser pisadas. Não para pisar trigo. Mas quem disse que ele errou? O trigo, quando ele é exposto, lá na eira, ele é colocado no chão, tem contato com a terra. Agora Gideão pega o trigo e leva para o lagar, onde justamente não tem piso de terra, tem ali justamente o cimento. Precisa ser cimentado, precisa ser um lugar que tenha pedra, vai ter contato com a rocha. Que Deus precisava falar com ele, algo sobrenatural. Eu quero te dizer algo, e eu quero liberar sobre a tua vida. Deus vai te levar para um lugar de intimidade com Ele. Deus está querendo nos levar para um lugar de intimidade, onde o nome dEle vai ser glorificado. Por mais que você olhe para você e se sinta indigno, se sinta incapaz, se sinta desprotegido, tem um Deus que já bateu os olhos em você e diz: varão valoroso, varoa valorosa, eu sou contigo, eu sou sobre a tua vida, eu sou sobre a tua família, o que eu prometi vai acontecer sobre ti. Eu não estou falando só de conquistas humanas não, querido, tem libertação que vai vir para a tua casa, para a tua família, que vai ser através de você. O que você está passando hoje, o que você está enfrentando hoje, é porque Deus quer derramar uma essência sobre a tua vida, que vai libertar a sua geração. Por que eu estou liberando isso, pastor? Por que o senhor está liberando isso, pastor? Por que o senhor está dizendo isso? Lembra de Gideão? A sua descendência, o seu povo estava sendo escravizado, e através da atitude de Gideão, Deus iria, e não alguém valoroso, alguém que é importante para o Senhor, porque o inimigo, irmão, ele está olhando para você dizendo: você, quem é você? Olha a sua luta, olha as suas dificuldades, olha aí você, e Deus está dizendo: lá eu vou falar contigo. O problema é que Deus continua falando. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Mas nós não queremos descer. Nós só estamos querendo subir. Estamos igual o balanço geral, só querendo subir. Só lá em cima. Mas o segredo não é lá em cima. Tem hora que Deus quer nos fazer descer. Porque é quando estamos com a cara no pó, vamos entender que ainda há esperança. A Bíblia vai dizer: põe o teu rosto no pó, porque talvez ainda haja esperança. Lembra quando o profeta mandou o menino subir e ver se tinha uma nuvem? Se iria chover ou não? O rapaz sobe, e eu te pergunto, ele viu alguma coisa? Não. Quantas vezes ele subiu mesmo? Oi? Precisamos vir para a escola bíblica. Quantas vezes ele subiu? 7 vezes. E ele viu alguma coisa? Mas o homem de Deus disse que tão certo quanto vive o Senhor, que iria chover. E ele sobe naquele monte. Ei, agora quando ele sobe no monte, ele coloca, a Bíblia diz que ele coloca os joelhos entre as pernas. Ele senta como uma grávida que vai dar à luz filho. Você precisa entender, tem coisas que não estão prontas, mas vão ser geradas.
Tem coisas que aos teus olhos você não vai ver. E ele ora a Deus. E a Bíblia diz que quando ele ora, ele vê a nuvem do tamanho da mão de um homem. Ei, meu querido, a nuvem era do tamanho da mão de... Mas quem diz que uma nuvem dessa aqui pode mandar chuva sobre uma nação? Não é o que você visualiza, é o que você acredita. A diferença está naquilo que você gera em Deus, para o nome dele ser glorificado. Porque quando você gera em Deus como um vaso de honra, você vai saber que o que Deus precisa fazer é algo para que o nome dele seja glorificado. Se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou dizer a esse monte, lança-te daqui a lá, salta. Eu preciso entender que eu preciso ter fé. E o que está faltando em nós? Fé, para que possamos acreditar naquilo que o Senhor precisa fazer sobre a nossa vida. Nós declaramos sobre fé, falamos sobre fé, somos vaso para os outros, mas tem hora que nem para nós somos. Tem hora que o Senhor está querendo falar conosco, nos mostrar algo, e a gente está desacreditado. Nós mesmos olhamos e falamos, será que Deus ainda tem alguma coisa comigo? Pastor, eu já passei dos 40, pastor, eu já passei dos 30, pastor, eu já estou com 4,9. Ei, irmão, você já imaginou se você fizer como Caleb, quando chegar com 85? A promessa chega para ele e ele diz, eu estou como eu estava antes, quando eu tinha 40. Uau! Ei, Deus vai renovar as suas forças. Eu quero declarar, Deus vai renovar as suas forças. O que Deus está fazendo na tua vida é para que o nome dele seja glorificado. E eu declaro agora, ei querido, do dedo mindinho do seu pé até o seu fio de cabelo, eu declaro o renovo de Deus sobre a tua vida. E acima de tudo, que você entenda que a unção de Deus está vindo sobre você para te renovar e trazer esperança sobre a tua vida. Você é vaso para honra e não para desonra. Você é um vaso que vai entender que aquilo que Deus falou contigo vai acontecer e o nome dele vai ser glorificado. Eu quero liberar sobre a tua vida. O inimigo quer dizer quem é você. Você não é ninguém, mas o que você carrega é tudo na sua vida. Eu e você não somos ninguém, porque o vaso é de barro. Aqui não tem vaso de porcelana ou de ferro, mas o vaso que carrego aqui é o que eu carrego, é o de Deus sobre a nossa vida. É a unção do Deus Todo-Poderoso que vai mudar a nossa história. Você precisa entender. Quando eu volto a Gideão, eu falo para você, Gideão faz o propósito, Gideão pede sinal para Deus. Mas eu te pergunto, ele liberta aquela nação ou não liberta? Sim ou não? Que ele é marcado na história, por essas histórias que a gente vê. Você se olha e se vê impotente, porque as circunstâncias da vida vêm, e muitas vezes nos joga na cara, quem é você? Olha isso, olha aquilo. Só que a gente para de olhar para o Senhor e entender que o que ele colocou sobre nós é muito maior. Tem algo libertador sobre a nossa vida. Tem algo libertador sobre a nossa casa. E o inimigo sabe que se ele te parar, você vai ser mais um no meio da multidão. Você vai ser mais um que vai caminhar, simplesmente olhando para a circunstância, achando que está normal. Mas Deus não quer que você seja mais um. Deus quer que você seja alguém que faça a diferença. Você está escrevendo uma história para que o nome dele seja bendito. Você está escrevendo algo onde o nome do Senhor precisa ser bendito sobre a nossa vida. Por isso eu estou falando, que tipo de vaso é você? Quantas pessoas aqui já foram usadas? Quantas pessoas aqui já foram ousadas? Quantas pessoas já foram aqui? Pessoas que buscaram a Deus, desceram na madrugada, jejuaram, consagraram a sua vida, e hoje estão assim estagnados. Está parecendo aquela panela que está ali no fogo, do mesma temperatura toda a vida. Deixa eu te falar, hoje Deus vai aumentar a potência. Eu quero liberar. Deus vai aumentar a potência. Deus vai turbinar você aqui hoje. Você não vai ser aquela panela elétrica ligada na tomada que vai estar na mesma estação toda a vida. Você vai ser aquele, irmão, aquela panela que vai estar lá no fogão de lenha. E Deus está dizendo, eu estou colocando fogo hoje sobre a tua vida. Eu estou colocando fogo e lenha sobre a tua vida, porque eu preciso te incendiar. Essa nação te espera, a tua família te espera, o seu povo te espera, o Guará te espera, para que você abra a sua boca e declare que o Senhor é Deus dessa nação. Que o Senhor é Deus dessa nação. Mas a gente olha e diz, Senhor, quem sou eu? Talvez alguém não possa te dar nada, mas Deus está dizendo, você é para mim um vaso escolhido. Talvez as pessoas possam dizer, vai vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Porque eu quero declarar, Deus vai derramar do teu espírito sobre toda a carne.
Deus vai declarar, Deus vai derramar unção sobre as nossas vidas. Eu declaro, querido, está chegando um tempo em que nós vamos experimentar, sair do lugar do natural e vamos viver o sobrenatural de Deus. Eu declaro, Deus está te levando para um outro nível. Ai, alabachore, calabai. Deus está querendo nos levar para um outro nível, um novo lugar, um lugar onde você vai ter um acesso muito maior para com Deus. Ei, eu não estou falando de acesso somente aos homens, é legal a gente ter acesso a muitas autoridades, pessoas, é maravilhoso, mas eu estou dizendo o seguinte, você está acessando uma senha que vai te levar a um lugar, a um nível de acesso com o Senhor. Ei, Deus não vai agora usar as pessoas para falar contigo, agora o próprio Deus vai falar contigo. Eu quero declarar, os teus ouvidos estão sendo abertos hoje. Os teus olhos vão começar a enxergar hoje o que Deus tem para falar com você. Eu declaro, querido, os teus olhos, as escamas vão cair dos nossos olhos hoje, em nome de Jesus. O que o Senhor precisa fazer na nossa vida vai acontecer. Você precisa entender que a gente precisa sair desse nível raso, a gente precisa entrar mais profundo. Ezequiel capítulo 47 vai dizer que ali saía uma água do altar. Ei, e aquela água molhava os tornozelos, depois molhava os joelhos, depois molhava a cintura. E tinha alguns que nadavam. Eu quero que você entenda o seguinte, a água que jorra daqui vai depender do nível aonde você quer mergulhar, o nível que você quer molhar os seus joelhos ou o seu calcanhar. As pessoas aqui escolhem, mas eu preciso entender, a escolha é minha, mas do altar já está jorrando algo, aonde o nome do Senhor vai ser glorificado. Pastor, se eu molhar a ponta do pé já me refresca. Não, meu irmão, eu quero lhe dizer, eu não quero nem molhar só a cintura, hoje eu quero nadar no Espírito. Eu quero dizer para o Espírito Santo, eu estou querendo ser usado por Ele, eu estou querendo ser mais ousado nele, eu estou querendo usar a autoridade daquilo que o Senhor me deu para declarar que você e eu vamos fazer algo sobrenatural através da presença desse Deus Todo-Poderoso. Ei, meu querido, um ponto para me caminhar para o fim. Quando aquele vaso estava na roda, a Bíblia vai dizer que o vaso se quebra. Foi Deus que o quebrou? Foi o oleiro que o quebrou? Ou foi o vaso que se quebrou? O vaso se quebra por causa das suas imperfeições. Nós podemos nos quebrar. Tem imperfeições na nossa vida que ainda vão ser tratadas. Tem imperfeições na nossa vida que precisam ser moldadas. Mas eu te pergunto, está escrito aí em Jeremias 18 que o vaso que se quebrou foi descartado? Está escrito aí que o vaso que se quebrou, ele juntou os cacos e jogou fora? O que ele pegou o vaso que estava quebrado? Ele fez de novo. Olha para alguém que está do teu lado. Diga para ele, Deus não desistiu de você. Deus está te modelando da forma certa para o nome dele ser glorificado. Deus vai te moldar. Deixa Deus colocar a mão. Deixa Deus colocar a mão em você. Se Deus colocar a mão, querido, você pode ter certeza, Ele vai nos moldar da forma certa, para o nome dEle ser glorificado. O problema é que nós queremos ser moldados, achar que nós que sabemos a medida certa, o tamanho certo. Mas eu quero lhe dizer, a roda está girando e Deus está nos moldando. Depois do estado de moldar, tem um estado de ser levado ao fogo. É aí que prova tudo para mim e para você. Pastor, Deus já me fez. Olha que vaso bonito, robusto. O meu tem uma exuberância um pouquinho mais, né? No meio. Mas a gente vai acabar com isso. Agora olha só, o vaso, ele pode estar sendo moldado. Agora a essência vai quando ele vai para o fogo. Porque é no fogo que se revela se ele está puro ou não, se ele está bom ou não. Porque se ele não suportar o fogo, que muitas vezes a gente pula fora, o que vai acontecer? Quando a gente pula fora, o vaso vai trincar, o vaso vai rachar. E eu pergunto, alguém gostaria de comprar um vaso rachado? Alguém gostaria de dar valor a um vaso trincado? Vaso trincado, vaso rachado não tem valor. E aí ele precisa ser refeito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Só que o bom é que o oleiro não desiste de nós. O bom é que os homens podem até querer nos descartar, mas o dono do oleiro, da olaria, está olhando para a nossa vida e está dizendo, você pode estar se quebrando, mas eu vou te fazer um vaso novo. Meu querido, sabe onde você está?
nas mãos do oleiro. Sabe em qual mão você se encontra? Na mão do oleiro. Sabe quem está cuidando da tua vida? O oleiro está cuidando de você. Pastor, mas você não está entendendo. Eu passei por uma crise, eu passei por uma depressão, passei por uma separação, eu passei por um problema, eu passei por um erro. Ei, deixa eu te perguntar, o vaso se quebra. O vaso se quebrou, foi ele que se quebrou. Mas eu pergunto, o oleiro desistiu do vaso? Quebrou ele e fez de... Ei, a mão de Deus está sobre a nossa vida. Eu quero lhe dizer, a mão de Deus está sobre a sua casa. A mão de Deus está sobre o seu ministério. A mão de Deus está sobre a sua história. A mão de Deus está ali moldando. Agora, querido, não fuja do fogo. Não fuja das provas. Não fuja das lutas. Não fuja das adversidades. Não fuja, porque esse fogo não é para te matar. Esse fogo é para te provar. Para deixar você pronto para aquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida. Esse fogo está nos revelando quem nós somos de verdade. É no fogo que a adversidade vem. Por que tem pessoas que têm tudo, irmão, já para sair dali, para um estado já de receber a unção, mas muitas vezes não recebe, por quê? Porque quando vai para o fogo, trinca, não suporta o fogo. Tem gente que quer fugir daquele processo. Processo não se foge, processo se passa, e eu não posso fugir do processo. Não é eu que determino para Deus o tempo, não é eu que determino para Deus a hora, não é eu que falo com Deus se eu aguento, se eu não aguento, não é eu que digo para Deus se eu vou ou se eu não vou. Ei, o que eu preciso é obedecer, entendendo que a luta não vem sobre vós senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará suportar acima do que podeis, meu Deus, transferir daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deus coloca a prova, mas Ele também vai dar o escape. Deus coloca a luta, mas Ele também vai dar o escape para a nossa vida. Isso corresponde o quê, pastor? Esse processo é para que seja para a honra de Deus, é para que Deus seja glorificado. Esse processo na sua vida não é para te matar. Existem pessoas aqui como eu e você, querido, existem pessoas aqui que não era para estar mais de pé, vivas, porque o processo muitas vezes nos confronta. Mas a gente muitas vezes não aceita. Quantas coisas eu, como um vaso de Deus, ou você sabe que são adversidades que a gente enfrenta, a gente diz, Senhor, eu não aguento isso, eu não suporto isso. Você não suporta, mas tem coisas que Deus está nos levando no fogo, para que a gente aprenda que depois do processo, nós vamos ser aprovados por Ele. E aprovados por Ele, Ele vai colocar algo em nós, porque todos os vasos aqui, qual é o vaso aqui de porcelana? Qual é o vaso aqui que é de brilhante? Diamante? Tem algum? Os vasos na casa de Deus são todos de barro. Agora, a diferença está naquilo que eu carrego. A diferença está naquilo que Ele quer colocar sobre a tua vida. Sabe o que Ele quer colocar sobre você? Uma unção que ninguém mais vai poder tirar. A unção que Ele quer colocar sobre você, ninguém vai poder roubar de você. Ninguém vai poder roubar de você. Quando você entender isso, deixa eu lhe falar, é na obediência. Lembra de Davi? Vamos voltar a ele só um pouquinho. Davi estava lá no pasto. Fala para mim qual é o currículo de Golias. Quantas pessoas ele venceu? A Bíblia fala? Não fala nenhuma guerra dele que ele venceu. Não fala nenhuma luta que ele venceu. Mas todo mundo olhou para a sua estatura e para as suas armas. Mas quando Davi aparece pela obediência, fazendo um fast food para o seu pai, foi levar peixe e pão para os seus irmãos, ele foi só fazer um favor. Ele vê a oportunidade de estar no lugar de Deus honrá-lo. Porque o que Davi fez não foi matar o gigante. A maior luta que Davi venceu não foi o gigante. Foi perdoar Saul. Matar gigante é fácil. Agora eu quero ver você lidar com seus inimigos. E saber que não é hora de você tocar ou não tocá-lo. Entendendo que Deus tem um tempo para todas as coisas. Quando você compreende que é Deus te faz no processo algo maior do que aquilo que você imagina. Gigante foi só um degrau, mas Saul foi a coroação daquilo que Deus tinha para a sua vida. Você precisa entender que alguns gigantes vão aparecer, mas só são um degrau para o seu sucesso. Agora, a coroação vai ser quando você começar a lidar com aqueles que vão começar a se incomodar com a unção que você está carregando. Mas você não colocar a mão sobre aquilo que Deus não te deu ordem.
para que você entenda que o perdão e o direcionamento só Deus pode fazer naquilo que o coração precisa ser perdoador. Você tem que perdoar, você tem que agir para que o vaso seja de honra e não mau testemunho. Porque não adianta, já imaginou se Davi já falasse: eu tenho uma unção, tu foi rejeitado, vou te matar. Davi parava o processo que Deus tinha na sua vida. Existem coisas que as pessoas estão paralisando o processo que Deus tem na sua vida. Você precisa entender o que Deus tem para fazer, o nome dele vai ser glorificado. Quem era Davi mesmo? Quem era Davi? Não era nem conhecido. Alguém que estava na malhada. Para matar o gigante ele teve que pegar a espada emprestada. Ele não tinha. Mas quando ele apareceu, as pessoas disseram: Saul mata 1000. Mas Davi mata milhares. Sabe por que isso? Porque no tempo que Deus quer nos honrar, não sou eu que abro porta, é Ele que abre as portas. No tempo que Deus quer fazer, é Ele que manifesta a glória dEle. Porque Ele diz: agora eu vou derramar o meu azeite sobre a tua vida. Agora eu vou colocar azeite sobre esse vaso, para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu quero encerrar aqui dizendo a você, querido, abre o teu coração. Diga: Deus, eu estou pronto. Eu quero passar por esse processo. Pode doer, mas eu sei que o teu nome vai ser glorificado. Quebra a minha vida e me faça de novo. Pai, se tiver que quebrar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o que importa é que o teu nome seja glorificado. Mas não, toda vez que o Senhor quer fazer, ou Ele quer botar a mão: Senhor, o Senhor não está vendo que eu tenho 30 anos de crente? Senhor, eu já sou PhD em deserto, eu já passei por luta já. Mas mesmo assim Ele ainda nos quebra, nos molda e trabalha em nós. Querido, o tempo de crente não nos dá qualificação para tomar posse do milagre, mas obediência sim. A obediência nos leva ao lugar do milagre. E quando eu sou obediente, não é tempo, mas quando eu me posiciono diante daquilo que o Senhor tem para fazer, o nome dele vai ser glorificado. E a gente muitas vezes enxerga problemas como adversidades, e a gente sai do lugar e da posição que Deus tem. Deus vai gerar o fogo, porque o vaso está sendo moldado, mas Ele vai gerar fogo. Ele vai te levar na fornalha. E na fornalha, quando o fogo vier, você tem que pedir a Deus discernimento. Senhor, não me deixe sair daqui trincado e nem rachado, porque eu preciso ser aprovado por Ti. Eu preciso ser aprovado para que o Teu nome seja glorificado. Senão, Senhor, eu volto para a fila e o Senhor vai me quebrar de novo, para ter que me fazer de novo. Eu pergunto, quem gosta de reprovar aqui? Teve alguém que já reprovou na escola? Você estudou o ano todo? Não precisa ficar com vergonha não, eu já reprovei, irmão, no 3º ano. Já reprovei. Tem gente que não gosta de falar das suas lutas. Deixa eu te falar. Os lugares das suas lutas vão ser os lugares que Deus vai te usar. As suas adversidades que mais você foi confrontado, vai ser os lugares que mais Deus vai te usar para curar outras pessoas. Não tenha medo daquilo que você já passou, ou das vergonhas que você enfrentou. Entenda que os lugares onde você foi decepcionado, vai ser os lugares que Deus mais vai te usar para outras pessoas, para o nome do Senhor ser glorificado. Você precisa aprender isso. Para de ficar se escondendo. Eu pergunto, você já reprovou? Sim ou não? Aí agora apareceu um monte. Querido, deixa eu te falar. É bom você estudar o ano todinho. Chegar no final do ano. E aí, mãe? Como é que foi lá? Qual é a minha nota? Aí a mãe fala: filho, a professora disse que você tirou uma nota com Z. Aí você, tão esperto, e diz: ah, foi uns 8? Aí sua mãe: não, foi 0. Que esse ano você brincou, você não deu atenção. E a gente sabe, irmão, tem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que têm TDAH, tem pessoas, a gente reconhece, eu sou professor, eu sei do que eu estou falando. Agora tem pessoas que não, que brincou, conversou muito, achou que iria conseguir. Agora a pior coisa que tem é quando chega no final do ano, que você viu tudo aquilo, chega no final do ano você recebe a nota: reprovado. É ruim ou não é? E sabe o que é pior?
No outro ano você vê os seus colegas irem e você ficar. E você vai ver as mesmas matérias. Aí você vê as mesmas matérias e você fala, por que eu não dei valor? Por que eu não busquei mais? Por que eu não dei mais tempo? Por que eu não estudei? Por que eu não passei, cara? Olha aqui esse vacilo, foi por causa de décimos, eu brinquei na aula, eu desrespeitei o professor. A gente olha, isso na nossa vida secular e na nossa vida espiritual. Você está achando que não é igual? O que tem de gente voltando para o final da fila, ou fazendo a mesma série de novo, porque está dizendo assim, é mais um ano. Não, irmão, eu quero liberar sobre a tua vida, vai ser o ano da tua vida. 2024, Deus vai te levantar com muita autoridade. Deus está querendo fazer de você um vaso para honra e não um vaso para desonra. Deus não está dizendo que você vai continuar andando no deserto murmurando. Deus está dizendo, está na hora de entrar na terra prometida, está na hora de botar o gigante para fora, está na hora de ser usado por Deus, está na hora de experimentar aquilo que Deus tem para a tua vida, está na hora de você parar de achar que a vida evangélica, a vida cristã, a vida de um crente é só uma vidinha de pegar a Bíblia só no domingo e vir para a igreja só no domingo. Não, é uma vida diária com o Senhor, é uma vida de comunhão com o Senhor, é uma vida de entender e valorizar esta unção que o Senhor colocou sobre a tua vida. Ei, irmão, tem uma palavra poderosa nos seus lábios, tem pessoas que estão esperando através dos seus lábios, que vão ser libertos, pessoas que vão ser libertas da escravidão, pessoas que vão ser libertas meu irmão, da luta, da adversidade, por causa de uma palavra que você vai liberar. Tem pessoas que estão aguardando você se posicionar. Para de ficar olhando para as suas adversidades pessoais e olhando, dizendo, Senhor, olha eu aqui, olha a minha família, eu não tenho nem pedigree, pastor, olha aqui, eu não tenho nem sangue de italiano. Você tem o sangue de Jesus sobre a tua vida, você é filha de Deus, filho de Deus. Deus tem promessa para a tua vida, e o que Ele falou contigo vai acontecer. Agora você precisa se posicionar, redireciona o seu GPS, coloca o endereço do céu e diz, eu quero cativar isso na minha vida. Esse é o ano, 2024 não acabou, e eu vou viver o que Deus tem para mim, o que Deus tem para minha casa, o que Deus tem para minha família. Eu vou viver, eu vou buscar em Deus aquilo que o Senhor tem para fazer sobre a minha história. Pode estar difícil, pode estar complicado, mas eu sei que o céu está aberto e o nome dele vai ser glorificado. O segredo do meu milagre não é quando eu subo, é quando eu desço. Desce a casa do oleiro, e lá eu vou falar contigo. Volta a dizer e volta a afirmar, Deus fala com ele, ou ele vê? Então os teus olhos vão se abrir hoje. Eu quero declarar, os teus olhos estão sendo abertos diante daquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. Você está saindo hoje desse estado de ficar só olhando e recebendo do que os outros têm para te dar. Agora você vai ser o canal de bênção. Ai, alabaço. Meu Deus, Espírito Santo, essa pessoa que está aqui, esse irmão, esta irmã que entrou aqui hoje, Pai, que pensou, será que hoje é o meu fim? Deus está dizendo não. Hoje eu estou redirecionando o seu GPS para mostrar para você que eu sou Senhor da tua vida, e o que eu vou fazer, não há quem possa roubá-lo das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Fica de pé em nome de Jesus.